Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal de filosofia e na nossa aula de hoje iremos discutir um texto do Kant que tem como título Resposta à pergunta que é esclarecimento. É um texto do século XVIII e é importante nós lembrarmos que o século XVIII é também chamado de século das luzes, né? Chamado iluminismo ou esclarecimento. E este século, né, ele foi extremamente importante para a humanidade. Foi um século que teve um grande florescimento filosófico. Surgiu no século XVIII alguns princípios fundamentais para o direito moderno, para a Declaração Universal dos Direitos Humanos do século XX, né? Então, o século XVIII ele está aí na raiz, né, da nossa democracia moderna e contemporânea, né? Por exemplo, no século XVIII surge a ideia de homem universal, né? A ideia de que todos os homens são iguais, né? Todos os homens nascem livres, todos os homens nascem iguais, né? São princípios do século XVIII, né? Então, o século do iluminismo, né, é um século em que a humanidade busca, por meio da razão, se libertar, né, de uma série de preconceitos, né, de uma série de dogmas, né, de uma série de tutelas que aprisionavam os homens no obscurantismo, né, que aprisionavam os homens na ignorância. Por isso esse nome, né, esclarecimento ou iluminismo. E o próprio Kant dizia que o século XVIII, né, ou a sua época, era uma época em esclarecimento. Né? O que significa dizer que era uma época em esclarecimento? Porque não era uma época esclarecida, mas estava em processo de esclarecimento. É como nós, vou utilizar um exemplo, uma coisa é você dizer que um país é desenvolvido, a outra coisa é você dizer que ele está em desenvolvimento. Né? Então, é a mesma coisa. Então, o século XVIII não era um século esclarecido, mas era um século em esclarecimento, ou seja, a época kantiana era uma época em esclarecimento. E nesse texto do século XVIII, o Kant vai iniciar já no primeiro parágrafo definindo o que é esclarecimento. Então, Kant vai dizer que esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. Ora, então, a primeira coisa que nós temos que compreender é que menoridade não significa ser menor de 18 anos, né? Para Kant, a menoridade não está ligada a questões cronológicas ou biológicas, né? Portanto, nós temos que entender que essa menoridade é a incapacidade que uma pessoa tem de utilizar o próprio entendimento, de utilizar a própria razão, né? Como eu havia dito, né? No século XVIII surge essa ideia de homem universal, né? Que se considera que todos os homens são iguais, e são iguais também na capacidade de entendimento, né? Para o Kant, né, o entendimento, a inteligência, ela é inata. O que significa dizer que o nosso entendimento ou inteligência é inata? Nós nascemos com entendimento. Inato é isso, é o que é natural em nós. Nós nascemos com inteligência, nós nascemos com entendimento. Né? Então, há essa ideia de igualdade universal na própria razão. Né? Ou seja, a razão é algo universal, presente em todos os homens, por ser inata. Né? Todos os homens nascem com razão. Agora, mesmo nascendo com razão, nem todos os homens a usam ou sabem usá-la. Né? E a menoridade é essa condição de uma pessoa que não usa a razão ou não sabe usá-la. E aí nós temos que compreender que esse texto, o que é esclarecimento, ele trata da emancipação. Né? O que é esclarecimento? A gente pode entender também essa pergunta da seguinte forma: o que é emancipação? Né? Então, emancipação é a saída do homem dessa menoridade em direção à maioridade. Lembrar que maioridade não significa ser maior de 18 anos. Né? Ou seja, a maioridade é a autonomia da razão. Né? Então, a emancipação para Kant é uma emancipação intelectual. Né? É uma pessoa que atingiu a capacidade de utilizar o seu entendimento, a sua razão, para compreender a si e o mundo que o cerca. Essa autonomia significa ser livre, né? Se autogovernar, se autodeterminar. Então, Kant é um defensor dessa autodeterminação do indivíduo, né?
essa autodeterminação das pessoas, né? Então, o Kant ele é fundamental, inclusive, para a própria democracia moderna, para a democracia contemporânea. Por quê? Um indivíduo esclarecido, uma pessoa esclarecida, né, ao votar, ela precisa fundamentar o seu voto no esclarecimento, né? Ela precisa votar com autonomia. E, consequentemente, o seu voto não pode ser um voto fundamentado no irracionalismo, em preconceitos, como racismo, como a homofobia, né? Então, a razão, ela precisa ser o alicerce do nosso voto. E precisa ser uma razão autônoma, né? Uma razão em que o indivíduo consegue por si mesmo compreender, né, o mundo que o cerca e, como eu havia dito também, a si próprio. Portanto, essa questão colocada pelo Kant, né, nos coloca a seguinte questão. Se todos nós somos livres, né, se todos nós temos autonomia, podemos fazer o que queremos fazer, já que todos são livres, né? Aí entra um ponto que é ético, né? Existe uma máxima kantiana que ele considera o seguinte, né? Age de tal maneira que aquilo que você faz possa ser feito por todos, né? Então, a nossa autonomia, ela tem que partir desse princípio, né? Eu tenho autonomia, mas aquilo que eu faço tem que poder ser feito por todos, né? Então, essa é a responsabilidade, né, da minha própria liberdade. Ou seja, a minha liberdade, a minha autonomia, ela pressupõe responsabilidade. Eu tenho que ser responsável pelo outro, né? Ou seja, aquilo que eu escolho de bom para mim tem que ser bom para o outro também, tem que ser bom para todos, né? Então, esse é um ponto que é fundamental que a gente compreenda, né? Porque se na menoridade o indivíduo ele está tutelado a preconceitos, se ele é tutelado por uma igreja, por uma religião, se ele é tutelado pelo Estado, se ele é tutelado pela política, ele não faz escolhas próprias, né? A sua escolha é uma escolha direcionada, né? É por isso que o contraponto, né, o oposto de autonomia é heteronomia, né? Então, o que é heteronomia, né? É aquele indivíduo que segue leis ou princípios diferentes da sua razão, é aquele indivíduo governado por forças externas, né? Por determinações externas, né? É um indivíduo que não consegue se autodeterminar. O indivíduo que se autodetermina é um indivíduo que tem autonomia. O indivíduo que é determinado pelo outro é o que o Kant vai chamar então de heteronomia. Então, para que eu alcance a autonomia, né, é necessário que eu me liberte dessa menoridade, né? E dar um exemplo claro dessa menoridade, vamos imaginar uma pessoa que lê um texto e não consegue interpretá-lo sozinha, né? Uma pessoa ela lê o texto, mas ela não consegue interpretar esse texto sozinha. Ora, está na menoridade. Porque se a razão, se o entendimento é universal, é inato, está presente em todas as pessoas, então esse texto do Kant, né, o que é esclarecimento, todas as pessoas precisam ter a capacidade de ler esse texto e compreendê-lo. Ou uma pessoa que, para fazer um cálculo simples, se utiliza de uma calculadora presente ali no celular. Ora, isso é menoridade, né? Porque cálculos simples, cálculos matemáticos, é possível você fazê-los aí, né? Como se diz aí, de cabeça, né? Utilizando o seu próprio entendimento, né? Então, o esclarecimento, né, é, portanto, essa saída do homem de sua menoridade, né? E eu vou até ler aqui, reler esse primeiro parágrafo, o início dele, que ele é fundamental, né, onde Kant vai dizer, né? Esclarecimento é a saída do homem de sua menoridade, da qual ele próprio é culpado. A menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu próprio entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa menoridade, se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo, sem direção de outrem. Separe aude, né? Separe aude é uma expressão latina, né, que em português significa ouse conhecer, né? Ousar conhecer, ter coragem de conhecer. Porque para o Kant, a causa da menoridade é a preguiça e a covardia. E se todos nós temos inteligência, se todos nós temos entendimento e não conseguimos compreender algo, né,
a partir da nossa própria capacidade racional, porque nós somos preguiçosos e somos covardes. Então é necessário, né, coragem para conhecer. Né? Por que é necessário coragem para conhecer? Né? Porque o conhecimento racional, né, o conhecimento crítico, olha que eu usei a palavra crítico, né? A palavra que vem, uma palavra crítico, né? Vem de crítica, do grego, né? E o Kant é um filósofo do criticismo, né? Então o que é o criticismo, né? Aí é só lembrar uma questão que o Kant coloca, né? Em que ele vai dizer o seguinte, né? Se a lei não permite ser criticada, então ela não merece respeito. Né? Se a igreja não permite ser criticada, não merece respeito. Se o rei, né, ou o Estado não permite ser questionado, então não merece respeito. Só merece respeito aquilo que pode ser livremente criticado pela razão. Né? Então isso é o criticismo kantiano, né? Ou seja, tudo tem que ser objeto de análise. Né? Análise. Porque a palavra crítica, que vem do grego, significa discernimento, né? Significa analisar. Então, a nossa capacidade racional, ela nos permite o esclarecimento. Né? E esse esclarecimento nos permite a liberdade. Então, nós temos que ter essa liberdade de crítica, de questionamento, de perguntar, de indagar. E é justamente a crítica, né, o questionamento, um dos princípios da mudança. Né? Quem questiona, quem critica, né, tem a capacidade de estabelecer a gênese da mudança, né, o princípio da mudança. Portanto, o conhecimento crítico é esse conhecimento que tem a capacidade de mudar. Mudar, inclusive, a nossa condição. Condição de quem está na menoridade e se emancipa em direção ao esclarecimento, em direção à maioridade. Né? Então a gente tem que ter coragem. Né? Por que tem que ter coragem? Porque quem questiona, quem filosofa, quem critica, estabelece a semente da mudança. Né? E nós temos que ter essa força, essa coragem para estabelecer a mudança, lembrando que aquilo que eu faço tem que poder ser feito por todos. Né? Então a mudança ela pressupõe, né, estabelecer uma felicidade que seja para todos, o bem que seja para todos. Né? E, portanto, cabe a cada pessoa, a cada indivíduo, né, agir, né, tendo como meta o melhoramento, o desenvolvimento de toda a humanidade, né, em direção a um bem comum, né, em direção a um bem que seja universal, que seja para todos. Ora, e para que a gente consiga atuar para tornar todos os seres humanos melhores, temos que ter essa capacidade crítica, essa capacidade racional e, consequentemente, é necessário esse processo de emancipação, ou seja, emancipar-se, sair dessa condição de menoridade, sair dessa condição de tutela, né? Ou seja, a gente não pode aceitar essas tutelas externas, né, que condicionam a nossa existência, que modelam a nossa existência, que determinam a nossa existência. Então a gente tem que se libertar desses condicionamentos, né, estabelecidos ou pela sociedade, ou pelo Estado, ou pelas religiões, né? Enfim, nós temos que nos libertar de toda e qualquer forma de grilhões que nos impedem, né, de sermos seres racionais e críticos e responsáveis por construir um mundo melhor. Então, esse texto do Kant, do século XVIII, né, que é esclarecimento, ele é fundamental. Né? Lembrar, portanto, que para Kant, o esclarecimento, né, é esse processo de emancipação da razão. Né? Essa emancipação intelectual, ela é fundamental, e no caso do século XVIII, né, o século das luzes, foi fundamental para um processo de laicização do Estado. Né? O que foi esse processo de laicização do Estado? Essa separação da igreja do Estado. Né? Se na Idade Média, ou no período em que predominou o feudalismo, né, você tinha aí esse controle da igreja, né, dominando o Estado, no século XVIII você começa então a estabelecer, né, esse processo em que o Estado ele precisa também se emancipar, né, dessas tutelas religiosas. Né? E esse Estado, que para ser democrático precisa ser fundamentado na escolha livre das pessoas. Né?
Ora, então, um Estado que não pode ser tutelado pressupõe também pessoas que não sejam tuteladas, né? Portanto, a autonomia da razão pressupõe também, né, a possibilidade de estabelecer um Estado que tem autonomia, né? Um Estado, lembrar que esse Estado ele é construído por pessoas, e essas pessoas precisam ser livres, né? E um voto, né, consciente, um voto racional, é o voto de uma pessoa que alcançou o esclarecimento. Hoje nós estamos aí no século XXI, né? Nós vivenciamos no século XXI o crescimento aí de movimentos antidemocráticos, né? Movimentos fascistas, né? Movimentos que fazem a apologia ao totalitarismo, né? Porque o fascismo, né? Foi um regime totalitarista. E o fascismo, ele se alimenta, né? Regimes totalitários, antes de democráticos, se alimentam da menoridade. Tá? A existência de um Estado que não defende a liberdade, a existência de um Estado totalitarista, pressupõe indivíduos que não são livres. Que não têm autonomia da razão, que não têm capacidade de crítica. Né? Então nós temos que lutar, né, para que esses princípios do século XVIII, né, continuem florescendo e se desenvolvendo. Né? Então, olha, iniciou ali no século XVIII, né, essa questão aí, né, de princípios como igualdade, liberdade, no sentido universal, né? Todos os homens nascem livres, todos os homens nascem iguais. E hoje, né, no século XXI, a gente tem aí, né, uma época de declínio, né, desse iluminismo. Ora, então, para revertermos esse processo de declínio do iluminismo, né, do esclarecimento, é necessário que a gente fomente, é necessário que a gente tenha essa consciência, né, da necessidade de sermos agentes que possibilitem, né, esse processo emancipatório, esse processo de autonomia da razão. A gente precisa estabelecer, na condição de professores, né, condições, né, para que os nossos alunos alcancem essa autonomia da razão, né, essa emancipação intelectual, para que eles consigam alcançar outros níveis emancipatórios. Né? E a emancipação intelectual é apenas o primeiro degrau, é apenas o primeiro passo de um processo emancipatório. Né? Porque além dessa emancipação intelectual, há também a emancipação política. Né? Esse processo de separação do Estado da Igreja, né? Do Estado, dessa tutela religiosa, é uma emancipação política. Né? E há, né, no horizonte desse processo emancipatório, a emancipação humana. Né? Então nós temos aí, né, no século XVIII, essa defesa da emancipação intelectual, que foi fundamental para a emancipação política, que foi a emancipação política foi o processo de laicização do Estado. Né? E esse processo tem como meta ali, né, tem como objetivo maior a emancipação de todos os seres humanos, né, a emancipação plena, a emancipação humana. E a raiz de todo esse processo é a emancipação intelectual. Bom, por hoje é só. Um grande abraço aí a todos e espero aí ter contribuído para a compreensão aí desse texto do Kant, que é fundamental.